Esse é o podcast do Monitor do Novo Debate Econômico. Bem-vindos, bem-vindas ao podcast. O Monitor do Novo Debate Econômico foi criado com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, que até recentemente era dominada pela versão ortodoxa, a maneira ortodoxa de pensar a economia. O site novodebateeconômico.org.br contém um blog de artigos de autoria de vários convidados sobre assuntos relativos ao novo debate econômico, podcasts como esse aqui, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário muito interessante explicando os principais conceitos do novo debate econômico que dizem respeito não só à economia, mas também a meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial, na medida que essas coisas se intersectam com o debate econômico. Nós temos o prazer de trazer aqui, para conversar com a gente, o professor Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura Política, SECOM. Política Econômica, desculpe, SECOM. O Pedro é formado em Economia pela UFRJ, tem mestrado e doutorado na Unicamp, onde ele é professor hoje em dia. Atualmente integra a Comissão de Especialistas em Iniciativa Internacional, Princípios e Diretrizes de Direitos Humanos na Política Fiscal. Ele também atua nas áreas de economia brasileira, economia política, macroeconomia e economia internacional. Sua pesquisa se concentra atualmente nos temas de taxa de câmbio e política cambial e nos impactos da política fiscal nos direitos humanos. Pedro Rossi é autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. E temos também o Luciano Alencar, que é doutorando em Economia pela UFRJ e pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico. Fala, gente. Olá, João. Olá, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, João. É um prazer participar do podcast. Eu inicialmente parabenizo a iniciativa, que eu acho que ela é muito importante. É uma iniciativa que merece ampla divulgação. Eu mesmo vou fazer isso nas minhas redes e espero que os ouvintes façam também. Eu conheço o trabalho de vocês já do manchetômetro e eu acho que é fundamental para nós economistas, esse tipo de trabalho. Eu acho que o debate econômico ele é um elemento que é legitimador de políticas econômicas que, por sua vez, tem consequências sociais profundas. Então, analisar o debate econômico com esse olhar de um laboratório de estudos de mídia, eu acho fundamental. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder participar desse projeto. Bom, muito legal. Obrigado pelas palavras. Eu acho realmente fundamental isso, porque você vê, às vezes, pessoas que não são especialistas em economia e tal, e elas manifestam opiniões sobre economia que você vê que são formatadas, que elas obtiveram de algum lugar, e não diretamente de um estudo que elas fizeram, que elas compram alguns pacotes prontos, sem refletir muito sobre isso, não é verdade? E, às vezes, tomam posições que são contrárias aos seus próprios interesses econômicos, se você colocar como interesses, mesmo pode ser de classe ou de, sei lá, de estilo de vida, de posição social, na verdade? E isso acho que tem a ver com o debate. Sem dúvida, João. Eu acho que a mídia ela traz uma linguagem, uma narrativa econômica que influencia muito as pessoas, A terminologia que é usada ela é fundamental. Você vê, por exemplo, o debate fiscal. Ele é contaminado por essas terminologias que não são neutras, A gente, por exemplo, quando a gente fala em rombo fiscal, o rombo das contas públicas, a palavra rombo já carrega uma conotação negativa, já traz uma linguagem, já traz algo que a gente tem que ter medo, que a gente tem que se apavorar, que a gente tem que lutar contra. E isso é recorrente. A dívida pública é explosiva, a dívida pública é insustentável, a dívida pública é enorme. Ou seja, eu faço juízo de valor em coisas que são técnicas. Qual é o tamanho da dívida pública? Qual é aquele tamanho que eu vou dizer que ele é enorme? Ele não existe. Tecnicamente, nenhum economista vai dizer essa dívida pública é enorme, ou essa dívida pública ela é insustentável. O Japão, por exemplo, tem uma dívida pública de 240% do PIB. A gente não fala que o Japão vai quebrar amanhã, nem que a dívida pública japonesa é insustentável. Ou seja, tem muito juízo de valor emitido
nos termos econômicos. E, às vezes, erros. Né? Tem um juízo de valor, por exemplo, quando fala a dívida pública aumentou vertiginosamente. Bom, vertiginosamente não quer dizer nada do ponto de vista técnico, né? É só um adjetivo para alertar as pessoas em torno disso. Agora, se eu falar, ela aumentou aceleradamente, aí sim, já é uma coisa. Isso, é a segunda derivada, é o aumento da taxa de crescimento. Aí eu vou lá olhar os dados, eu vejo que não aumentou aceleradamente, que aquilo era uma figura de linguagem que o jornalista, ou o economista, porque o economista usa também, esses economistas que aparecem muito na mídia. Aliás, já ocorreu comigo, num debate na Folha, que a gente publicou um artigo que repercutiu muito, e nós apontamos isso, de 2 economistas famosos que usavam esse termo, que o gasto público acelerou. E não tinha acelerado, a gente mostrou que estava errado. Às vezes eles erram até na primeira derivada, porque eles falam, você vê que às vezes ela pode estar aumentando, mas aumentando cada vez menos, e as pessoas usam esses adjetivos para qualificar a coisa de maneira que dá uma impressão completamente errônea da coisa. Né? Justamente, João. E você sabe a história que a gente apontou o erro deles, e sabe como eles justificaram? Na própria Folha, escrito, foi um negócio vergonhoso. Eles pegaram o dicionário e falaram assim, acho que foi o dicionário Aurélio, falaram assim, aceleradamente, aí tinha vários sinônimos, aí tinha ligeiro, a gente quis dizer isso. Pô, não pode, né? É um debate econômico, você vai usar o termo de acordo com o que ele é, de fato. Né? Então, veja como a coisa da linguagem, ela é muito importante. Outra coisa interessante é a história do terrorismo econômico, do terrorismo fiscal. Né? Eu tenho usado esse termo porque eu fico vendo manchetes e que são totalmente equivocados do ponto de vista econômico e que me parece que o objetivo da manchete é colocar medo nas pessoas para coagir a opinião pública a aceitar determinada agenda. Eu defini o termo terrorismo fiscal dessa forma, ou seja, são manchetes do tipo, o Brasil vai quebrar se não fizer isso, se sair do teto de gastos, a inflação vai voltar. Ou seja, eu estou sempre colocando medo na opinião pública para que ela aceite uma determinada reforma, uma determinada agenda econômica. E isso, João, é recorrente. Eu, sabendo que ia conversar com você, eu até fui atrás de algumas notícias que trazem isso. Olha a manchete do Globo. Pandemia não justifica mexer no teto de gastos. Isto é, o Brasil caminha para a insolvência. O G1, piora fiscal e descontrole do coronavírus podem empurrar a economia brasileira para depressão. Ruptura do teto, esse é o valor, ruptura do teto levaria Ibovespa para 80 mil pontos e dólar a 6,50. Veja, são manchetes que estão o tempo todo martelando e o leitor desavisado lê aquilo e fala, nossa, esse Brasil só coisa ruim, isso é uma coisa ruim que a gente tem que evitar. E qual é o remédio para isso? É cortar gastos, é aceitar as agendas de reforma, é a reforma da Previdência, é a reforma administrativa e etc. É o teto de gastos. Né? Então, toda a linguagem que a mídia traz já orienta ideologicamente o leitor para uma determinada visão, que evidentemente é a visão também dos patrocinadores dos grandes jornais. Né? Então, isso é interessante, estudar essa linguagem, né? Esses elementos figurativos, essa construção de narrativa que está no debate econômico. E você me permite só complementar uma coisa? E assim, amarrando tudo isso também, eu acho que é a maneira muito disseminada com que eles utilizam a metáfora da administração doméstica e da administração de um pequeno negócio para a administração das finanças do Estado, a política econômica do Estado, né? Como se fosse uma pessoa que dependesse de, entendeu? Que não tivesse nenhuma autonomia para emitir moeda, nem autonomia para fazer política com juros, ou seja, um pai de família, uma mãe de família, um dono de um pequeno negócio não tem autonomia nenhuma para mexer nos parâmetros da sua dívida, né? Enquanto o Estado tem. Perfeito. Essa metáfora é um exemplo ótimo, porque ela não é, vamos dizer assim, uma simplificação do debate. Não, é errado. Ela é uma falsificação do debate econômico, né? É como se o governo fosse igual à família e se endividou, vai ter que pagar no dia seguinte, ele não pode gastar mais do que ganha, quando, na verdade, o governo ele tem que fazer o contrário das famílias. No momento da crise,
que é o momento que as famílias não gastam, que o setor privado não investe, é o governo que tem que gastar. E o gasto do governo é a renda da família, né? É a renda do setor privado em geral, é a renda das empresas. E o governo, ao fazer isso, ele permite que a economia se reequilibre. Essa é a lógica econômica que deveria ser trazida a público. Mas o que é trazido a público é justamente aquela metáfora que é condizente, vamos dizer assim, com uma visão de que o governo tem que sistematicamente cortar gasto. Então, é uma coisa que joga com senso comum, né? Porque as pessoas, é verdade, eu, quando estou em crise, eu não gasto. Claro. O governo tem que fazer igual, mas ela falsifica a história. Né? Ela não é pedagógica, é o contrário. Né? Ela está desinstruindo as pessoas. As pessoas não estão se informando com aquilo. Pelo contrário, elas estão sendo induzidas a uma visão equivocada de como funciona a sociedade, como funciona a economia. Deixa eu aproveitar esse gancho para colocar aqui a nossa primeira questão. Assim, porque as análises ortodoxas que a gente vê nos meios de comunicação, e alhures também, né, e por aí, elas frequentemente atribuem a crise econômica ao desequilíbrio fiscal, certo? Inclusive, fazendo uma leitura da história recente do Brasil, sempre tem esse diagnóstico das coisas. Eu queria que você me dissesse o que você acha desse diagnóstico, qual seria a alternativa a esse diagnóstico. Você me permite só um parêntese? Claro. É só para explicar para o ouvinte que quando a gente fala fiscal, a gente está falando da finança pública, certo? Administração da finança pública, certo? Perfeito. É isso. São as finanças públicas. Esse termo, às vezes, as pessoas é usado, mas muita gente não sabe direito o que é. Inclusive, se você quiser saber, vai no site do Novo Debate Econômico, que a gente tem um glossário lá, explica todos esses termos. Isso é bem legal, porque aí a pessoa pode ter mais controle do que está lendo. Desculpa, é ótimo. É isso. O fiscal é o que o governo gasta, o que o governo arrecada, como ele administra isso. Né? E qual é a narrativa fundamental, vamos dizer assim, que explica o desemprego, a crise brasileira de 2015 para cá? É uma narrativa dos excessos. Ela é bem simples. A crise decorre dos excessos. É tipo a fábula da cigarra e da formiga. Ou seja, você ficou cantando lá o verão todo, chegou o inverno, você vai ter que pagar por aquilo. Né? Tem uma coisa meio moralista. Inclusive, eu ouvi isso de muitas pessoas, né, de senadores, quando fui discutir lá temas econômicos. Né? O governo gastou demais, agora a gente tem que fazer os sacrifícios, a narrativa dos sacrifícios. Então, são os excessos. Os excessos de quê? Excessos de gasto público, excessos de aumento de salários mínimos, excesso de gastos sociais, de Bolsa Família, excesso de intervencionismo do governo, excesso de atuação dos bancos públicos, excesso de atuação das estatais. Tudo isso aconteceu principalmente no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. E esses excessos se acumularam e geraram a grande crise que a gente vive desde 2015. Que é 2015, o segundo governo Dilma, que o desemprego acelera e o governo Temer continua, etc. E a pandemia vem em cima de uma crise que a gente já estava vivendo. Então, essa é a narrativa, que é uma narrativa essencialmente fiscal, ou seja, é o excesso de governo, é um excesso de gastos. Então, dada essa narrativa, qual é o remédio? O remédio é cortar gastos. Cortar gastos e enxugar o Estado. Então, o remédio é a reforma da Previdência, o remédio é a emenda constitucional 95, que congela o gasto público, mas essa palavra congela, ela é ruim, porque, na verdade, ela reduz o tamanho do Estado. Porque se eu congelo o gasto em termos reais, e a população cresce, e o tamanho da economia cresce, no fundo o Estado está se reduzindo em relação à população. Eu vou gastar menos por pessoa, vamos dizer assim, de serviços públicos, saúde, educação, etc., e vou gastar menos em relação à economia como um todo ao longo do tempo. Então, a emenda constitucional 95, ela é uma medida absolutamente radical, porque não tem em lugar nenhum do mundo algo parecido, e o sentido dela é reduzir o tamanho do Estado. Então, é totalmente condizente com essa narrativa. E as outras reformas, né? A reforma trabalhista, são coisas das privatizações, a ideia de enxugar o Estado e a atuação do Estado em várias frentes. Então, essa que é a narrativa geral. Evidentemente que eu não concordo com essa narrativa. Até porque o problema do gasto público, ele não se coloca no primeiro governo Dilma, por exemplo. O gasto público crescia no governo Lula. Crescia em torno de 4%, 5% ao ano. Mas a arrecadação crescia também.
a taxas fortes, e não havia desequilíbrio fiscal algum. A dívida pública caía, ela não subia. E no primeiro governo Dilma, a coisa muda, porque tem um cenário internacional que muda. Ela tem também políticas macroeconômicas que, ao meu ver, não estão corretas. Ela mesma fez autocríticas de algumas. As desonerações, por exemplo, ela aposta em políticas do lado da oferta, e o primeiro governo dela não é um desastre. A taxa de desemprego era menor, da série histórica do IBGE, em 2014. Não havia, vamos dizer assim, um problema fiscal como foi criado. Logo depois da eleição da Dilma, a mídia começou uma campanha, e com base em alguns números que saíram, que pela primeira vez nós tivemos déficit primário no Brasil, e aquilo foi avassalador. O debate público foi uma coisa impressionante, depois das eleições, não antes. E aquilo pressionou o governo a mudar a orientação de política econômica. Só um parêntese aqui. Eu já publiquei já isso daí. Com as análises do Manchetão, a gente mostra que a proporção o número absoluto, na verdade, de textos negativos em relação ao governo Dilma, e eu aposto que a economia é um grande, a gente não desagregou sobre economia, sobre política em geral, né? Então, juntando economia e política, no primeiro mês de janeiro, triplicou em relação ao governo anterior. Você tem uma ideia. O patamar, a mudança de patamar no primeiro mês, já, a partir do primeiro mês, foi assim, um negócio absurdo, uma campanha assim, feroz da mídia contra ela. E isso embasa, na verdade, esse meu argumento, que eu acho que ali foi uma virada. E a Dilma, pelos motivos políticos, abraçou, vamos dizer, uma nova política econômica, inclusive com um ministro que trazia mais coisas do mandato do candidato perdedor do que do mandato dela. Eu estou dizendo isso para falar a nossa narrativa. A nossa narrativa, ela não é a dos excessos. A nossa narrativa é que a economia brasileira, ela já vinha desacelerando, mas ela não vinha na direção de uma crise como foi 2015. O que gerou essa crise? Foi o chamado choque recessivo, ou seja, uma virada completa na política econômica, que foi um ajuste fiscal, mas não só o ajuste fiscal, ou seja, um corte de gastos no momento que a economia precisava de mais gastos, não de menos, e também um aumento de taxa de juros, ou seja, uma contração da política monetária para combater uma inflação que o próprio governo gerou, jogando os preços administrados lá para cima, soltando o preço basicamente de energia, gasolina e energia elétrica, que estavam de fato represados, mas o debate eleitoral que foi feito no sentido de um desrepresamento gradual. Isso a Dilma defendia. Quem defendia desrepresar imediatamente eram os economistas do Aécio. E o que foi feito no início de 2015 foi um aumento de 30% no preço da energia. Isso vai bater na inflação. Gasolina, vai bater na inflação. E aí o governo vai combater uma inflação, que é a inflação de custos, aumentando os juros. Né? Aumentando os juros. Aumentando os juros. E aí a taxa de câmbio também desvaloriza por uma nova política cambial. Então, 2015 foi a imagem que eu uso é um freio de mão. O governo puxa o freio de mão de uma economia que já estava frágil. E aí vem a crise. Tá? Mas esse conjunto de políticas, na verdade, era a política que eles queriam, da narrativa dos excessos. Eles falavam explicitamente que o mercado de trabalho estava superaquecido em 2014. Se dizia que os salários estavam aumentando muito, acima da produtividade, inclusive, que o mercado de trabalho estava superaquecido, que havia um pleno emprego, se falava pleno emprego o tempo todo na mídia. E os economistas do lado de lá, e tem registro disso, diziam que era preciso gerar desemprego. E o desemprego foi gerado em 2015. De fato foi. Só que ele não equilibrou a economia como eles achavam que equilibraria. A narrativa deles diz, vamos gerar desemprego, que aí ajusta os parâmetros, e aí o empresário vai investir mais e a economia retoma um rumo mais saudável. Estamos esperando desde 2015. Pedro, nos livros Economias para Poucos e Economias Pós-Pandemia, vocês, organizadores, demonstram claramente como essa pauta de austeridade ela contempla determinados interesses políticos que se refletem no conflito distributivo. Né? Quais são os interesses que ganham com a pauta de austeridade? E qual a necessidade da gente rever nossas regras fiscais para que o Brasil consiga sair dessa depressão iniciada em 2015?
Essa é uma boa questão, Luciano, porque durante muito tempo a gente ficou discutindo em termos técnicos, teóricos, a questão fiscal, mostrando que estava errado, mostrando, João, que a história do orçamento doméstico era um erro, que é uma metáfora equivocada, etc. Só que não é, vamos dizer assim, irracional. Aquilo tem uma racionalidade. É equivocado em termos teóricos, técnicos? É. Mas não é em termos políticos, vamos dizer assim. O discurso da austeridade faz sentido, o terrorismo econômico, toda essa terminologia que é usada, essa mitologia que é trazida sobre o papel do Estado, a questão fiscal, ela tem um sentido. Né? E esse sentido, evidentemente, é um sentido político. Né? Como que a austeridade dá ganhos, vamos dizer assim, para as elites econômicas? Né? E aí tem alguns sentidos, né? Vamos pensar assim, o empresário, o grande empresário principalmente, não gosta de um mercado de trabalho aquecido e de sindicatos fortes. De fato, em 2014, o que a gente tinha no Brasil era trabalhador demandando salário e conseguindo. Era trabalhador rejeitando trabalhos sob condições que ele não queria. Isso gerava um certo incômodo. Se a gente pegar os indicadores, por exemplo, de sucesso de greves, das reivindicações sindicais e das greves que ocorreram durante o governo Lula, o governo Dilma, a taxa de sucesso é enorme. E como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso gerando desemprego. O desemprego é ótimo para isso. O desemprego joga salário lá embaixo. O desemprego desmobiliza os trabalhadores. O desemprego tira a força dos trabalhadores. Então, tem esse sentido político. Aliás, tem um texto excelente, clássico, do Kalec, que é um economista marxista, que fala dos aspectos políticos do pleno emprego. Ele basicamente diz o seguinte: olha, as sociedades, os governos modernos sabem gerar pleno emprego, só que não querem gerar pleno emprego, porque há questões políticas por detrás. Às vezes o empresário prefere vender menos e poder contratar mais barato do que está ali lidando com um conflito distributivo, onde os trabalhadores têm cada vez mais força, e passam a demandar férias, passam a demandar mais salário, passam a demandar redução de jornada, etc, etc. Então tem essa dimensão política mais geral. Tem uma dimensão ideológica também relativa à redução do Estado. Há uma ideia de que o Estado é ineficiente, que o mercado é eficiente, logo a redução do Estado ela é benéfica para a sociedade como um todo. Mas politicamente também é benéfica para aqueles setores que se beneficiam do recuo do Estado. O Estado, de certa maneira, no seu papel social, ele é concorrente do setor privado. Quando o Estado presta um serviço de educação superior, ele está ocupando um espaço que o mercado, os grandes grupos de educação, poderia estar lucrando nesse setor. O Estado, quando presta serviço de saúde, ele é concorrente dos grandes planos de saúde. O Estado, quando tem um fundo de previdência pública, como a Previdência Social brasileira, ele é concorrente dos grandes bancos que poderiam estar ali gerindo fundos privados de previdência. Ou seja, há uma concorrência e uma demanda, um lobby do grande capital em cima de vários setores. Então, reduzir as fronteiras de atuação do Estado e sucatear, vamos dizer assim, os serviços públicos, acaba sendo uma consequência do próprio processo político e da atuação desse grande capital no Congresso e na mídia também, porque quem é que patrocina lá o Jornal Nacional no seu intervalo? Quem é que está nesses grandes jornais e por detrás desses editoriais? Então tem essa dimensão e tem também aquele interesse, vamos dizer assim, mais mesquinho, de uma pessoa que no Brasil, um país tão desigual como o Brasil, um sujeito que mora num condomínio, não paga a segurança privada, escola privada, saúde privada, não vai na praça pública, vai no shopping center, ele não quer pagar imposto, porque ele acha que o Estado ele não presta serviços adequados. Ele não sabe, porque o SUS atende ele de várias formas, vigilância sanitária, e se o bicho pegar, ele vai para o hospital do SUS. Mas há um interesse, vamos dizer assim, mesquinho, egoísta, no sentido de que eu quero menos Estado, porque eu quero pagar menos imposto. Então, há um conjunto de questões aí que apontam no sentido da austeridade. Né? E você perguntou das regras fiscais. As regras fiscais são terríveis. Né? A gente não sai dessa crise. Aliás, o governo Bolsonaro não está respeitando as regras fiscais. Porque se respeitasse, o governo parava. Ele está furando o teto, sistematicamente furando o teto.
E não é um problema, vamos dizer assim, de pedalada, como foi na Dilma, por uma questão de interpretação política. E o TCU não vai em cima, porque se fosse um governo de esquerda jamais poderia fazer o que o governo Bolsonaro está fazendo. É impressionante como o Guedes continua lá. O Guedes ele é representante dessa agenda. Aliás, o governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, ele é continuidade do governo Temer. Ele não traz grandes novidades, vamos dizer assim, com exceção de um radicalismo aqui, outro ali, diferentemente da pauta cultural, vamos dizer assim, que aí sim ele traz novidades. Mas do ponto de vista econômico, ele aponta na direção que é essa agenda que vem de 2016, que implementa essas reformas estruturais, trazem para o Brasil. Então é preciso rever as regras fiscais, porque o teto de gastos ele é absolutamente incompatível. Não é nem, vamos dizer assim, com o Estado de Bem-Estar Social, com a Constituição de 88, ou com a própria gestão do Estado brasileiro. O Estado vai implodir com esse teto. É por isso que ele está sendo furado hoje e vai continuar sendo furado. Ou será modificado. Ele vai ter que se modificar, senão torna a gestão pública inviável. A austeridade começou em larga medida em 2015 com o Levy, né? Foi aprofundado no governo Temer e agora aprofundado de forma ainda mais radical no governo Bolsonaro. E a partir do governo Temer teve também essas reformas liberalizantes, reforma da Previdência, trabalhista, etc. E o Brasil claramente está fazendo esse ultraliberalismo de forma totalmente anacrônica, na contramão do que vai ao mundo. Grandes países como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, estão fazendo enormes pacotes fiscais, inclusive voltados ao tema da sustentabilidade, né? E essa pauta é, inclusive, abraçada por economistas do mainstream, como o Blanchard, como o Summers, inclusive por organismos multinacionais, como a FMI e o Banco Mundial. Você me permite um comentário irônico, assim. Eu lembro que isso deve ter sido durante o governo Temer, no final do governo Dilma, que eu vi uma palestra no IESP do Bresser Pereira, na qual o Bresser defendeu com toda a convicção que lhe é própria, assim, que a chave para destravar a economia do país, para usar uma terminologia que muitos economistas gostam, né, seria, basicamente, baixar a taxa de juros radicalmente e apreciar a taxa de câmbio. Se fizesse essas duas coisas, a economia destravava. E o Ciro Gomes, eu acho que comprou, inclusive, essa ideia, andou falando por aí essas coisas. Você veja que o Paulo Guedes fez isso, entre outras coisas que o Paulo Guedes fez, ele fez isso. Reduziu bastante a taxa de juros e a taxa de câmbio foi lá para cima. Não adiantou nada, ou seja, não teve o efeito que o Bresser previu e que tanta gente achava. Porque acaba sendo uma coisa, apesar de não ser exatamente a heterodoxia, essa versão do Bresser, essa ideia de que se você mexer nessas duas coisas, basta, ou seja, não precisa ter políticas muito ativas de Estado, né? Sem dúvida, João. Assim, as variáveis macroeconômicas são muito importantes, tá? Mas elas não representam todo. Não adianta colocar os preços no lugar certo se eu tenho vulnerabilidades que são estruturais. E essas vulnerabilidades são importantes. Numa crise como a gente está vivendo, a gente tem um problema de demanda. Por que o empresário vai comprar a máquina que está mais barato se não tem demanda para ele vender? Por que o empresário ele vai ocupar um espaço porque tem mais rentabilidade, etc., se não tem essa demanda? Então, o desenvolvimento é algo complexo, né? Eu gosto do Furtado e da ideia do desenvolvimento como um conjunto de estruturas. Então, eu tenho uma estrutura de demanda que envolve os padrões de consumo, eu tenho uma estrutura de comércio exterior, eu tenho uma estrutura produtiva, a dimensão da oferta, eu tenho o mercado de trabalho. Então, essas dimensões elas têm que se articular e, evidentemente, que as variáveis macro influenciam o conjunto dessas dimensões. Mas é preciso pensar como trabalhar essas dimensões. Então, a gente tem que rejeitar, vamos dizer assim, uma visão mercadológica de que o desenvolvimento é um processo espontâneo. É um conceito esvaziado, né? Um conceito neoliberal de desenvolvimento, que a ideia é do Estado, que é importante, mas é importante deixando o mercado funcionar. Porque também, se o mercado funcionar sozinho, ele tropeça nele mesmo e desaba tudo. Isso já foi aprendido. Então, não é que o Estado não é importante. O Estado ele é importante, mas para deixar o mercado funcionar e o desenvolvimento vai embora. É diferente da visão do Furtado, certamente, que é uma visão
onde o desenvolvimento é um processo construído politicamente, onde as classes sociais interagem, onde as estruturas estão interagindo, onde o mercado de trabalho é fundamental. E, de certa maneira, o governo Lula proporcionou algo interessante, que é um processo de distribuição de renda, com a melhoria no mercado de trabalho, mas essa melhoria, ou seja, é uma inclusão das pessoas no mercado consumidor, que o Furtado sempre apontava como um problema brasileiro, a ideia de que eu tinha um mercado consumidor restrito à elite e o restante da população era marginalizado, então isso não dava escala para setores modernos do capitalismo. Então, a gente vivia numa economia dual, onde setores pequenos, para atender uma parte da população que era pequena, e o que o governo Lula fez foi, de fato, democratizar o acesso ao consumo e melhorar o mercado de trabalho, no sentido do emprego formal, da redução do desemprego, mas isso não teve reflexos tão importantes do lado da estrutura produtiva, ou seja, do lado da oferta. E isso começou a se manifestar no governo Dilma, quando as condições externas mudaram, e aí começou a abrir um déficit externo grande, e o crescimento começou a desacelerar. Então, isso, eu estou trazendo aqui uma discussão de desenvolvimento para ilustrar para o leitor a complexidade do processo. E como é preciso pensar essas várias dimensões. Agora, o primeiro governo Dilma não foi um desastre, foi o que eu falei. As políticas sociais ainda estavam ativas, o mercado de trabalho ativo, o mercado consumidor ativo. 2015, que aí sim foi uma ruptura. Foi uma ruptura, em 2016 é outra ruptura, porque o que a Dilma fez não foram reformas estruturais. A Dilma atuou no plano dos fluxos, no plano macroeconômico. Mas quem vai transformar ali as estruturas, aí é o governo Temer, porque ali tinha coisas que a Dilma não iria fazer, que o Partido dos Trabalhadores não iriam fazer. Tanto que foram retirados do poder, usurpados do poder. A reforma trabalhista era uma coisa que o Partido dos Trabalhadores não faria, por exemplo. O teto de gasto não faria daquela maneira. Então, o que a gente está vivendo desde 2016 é, de fato, a hegemonia de um processo, e como o Luciano colocou, um processo anacrônico se a gente olhar para o resto do mundo, né? Porque eles estão apontando em outra direção. Vocês estão assistindo a mais um podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, e vocês podem acessar o nosso site no endereço novodebateeconômico.org.br, tá? E lá no nosso site você vai encontrar um blog de artigos, um glossário com termos sobre o debate econômico, meio ambiente, inclusão racial, inclusão de gênero, e também o Midiômetro, que é uma análise do novo debate econômico nos grandes meios de comunicação, ou seja, o que os meios de comunicação falam sobre o debate econômico. No podcast de hoje, a gente tem como convidado o economista Pedro Rossi, professor de economia da Unicamp. Luciano. Então, pensando em termos do futuro da teoria econômica, apesar de que no Brasil a gente está fazendo esse ultraliberalismo atrasado, né, inclusive com essa regra, essa emenda constitucional que só existe aqui, o mundo inteiro está no sentido oposto, o mundo inteiro vem fazendo políticas fiscais ativas, né? Inclusive, tanto no mainstream, os principais economistas de peso vêm defendendo maior ativismo fiscal, e na heterodoxia vem ganhando espaço também, as correntes pós-keynesianas, a MMT, enfim. Até que ponto você acha que a teoria econômica vai se mover no sentido de, tanto no mainstream ou no sentido da heterodoxia ganhar mais espaço, no sentido de dar mais espaço para a política fiscal? Até que ponto você acha que isso vai, de fato, fazer parte do corpo teórico da economia? Ou até que ponto você acha que isso vai apenas durar de uma forma passageira, como a gente observou em 2008, até a gente retomar uma pequena retomada do crescimento para depois voltar às mesmas questões de austeridades e de finanças sadias? Essa é uma excelente questão, Luciano. Eu acho que não tem uma resposta pronta, mas a minha opinião é uma opinião otimista. Eu acho que há em curso uma mudança de paradigma para valer. E eu vejo a mídia internacional, você falou em alguns economistas, mas a mídia internacional também aponta nessa direção. O Financial Times, o editor do Financial Times, fala de uma mudança de consenso, onde a ortodoxia fiscal é substituída pelo ativismo fiscal. O The Economist fala no enterro da austeridade fiscal, no pós-crise. Há todo um debate
que nós não devemos repetir os erros do pós-crise de 2008. E esse erro foi justamente voltar à austeridade muito cedo. E isso o FMI aponta nesse sentido, que não é para retirar os estímulos fiscais. O FMI tem recomendado isso, o Banco Mundial. Então, é uma mudança, vamos dizer assim, que a realidade ela tem feito transformações, vamos dizer, que os economistas vão responder a essa realidade e trazendo uma discussão nova. Né? Não é, vamos dizer assim, a pandemia que fez essa transformação completa. A pandemia acelerou o processo. Antes da pandemia, a gente já via, você cita o Blanchard. Blanchard escreveu em 2010 um texto importante, repensando a macroeconomia. Outros economistas foram fazendo esse debate. O debate sobre multiplicadores fiscais entrou na agenda do mainstream econômico, coisa que só entrava na agenda dos economistas pós-keynesianos, etc. Então, há já uma mudança e que, ao meu ver, a pandemia acelera muito. E acelera muito também com esses planos de recuperação que estão sendo aí discutidos. Né? O plano europeu é um plano relevante, o Next Generation EU, um plano de recuperação de 750 bilhões de euros, que é absolutamente inédito na história europeia. E, evidentemente, o que o Biden tem feito, tem discutido. Né? Ele, na verdade, remete ao New Deal, inclusive na forma. Ele lança 3 planos. O primeiro já foi aprovado pelo Congresso americano, tem um valor de quase 2 trilhões de dólares, 1,9 trilhão de dólares, né, que é um plano de recuperação voltado para infraestrutura, apoio às famílias, às empresas, apoio ao setor de saúde, mas ele tem 2 outros planos, que é o American Jobs e o American Families, que ele está trazendo o Estado para o centro da cena novamente. O discurso dele no Congresso americano é um discurso histórico, porque nenhum presidente americano, desde o Reagan, falava nessa direção. Ou seja, ele coloca o Estado como indutor do processo de desenvolvimento de transformações importantes e necessárias que a sociedade americana precisa, senão fica para trás. Ele falou claramente essas coisas. Valorizando os trabalhadores, valorizando os salários, a questão sindical ele coloca no centro. E por que ele fala isso? Isso é uma questão importante também de economia política. Não é que caiu uma ficha, né? Não é que de uma hora para outra o capitalismo vai ficar bonzinho. Não. A verdade é que o capitalismo ele vem vivendo crises. E essa forma específica de organização do capitalismo, do neoliberalismo, está carente de legitimação. É preciso legitimar as instituições. Senão você perde as rédeas do processo histórico. Então, por que o Biden está fazendo isso? Primeiro, olhando para dentro, olhando para o eleitor do Trump. Ele quer recuperar esse cara. Esse cara ele é o principal prejudicado das políticas neoliberais. O discurso meritocrático não cola mais, porque o cara trabalha e não chega em lugar nenhum. E vai e vota no Trump. E vai votar de novo num outro maluco que aparecer, se não tiver uma mudança, uma transformação. Então, o sentido do discurso do Biden vai por aí. Ou seja, é preciso legitimação, é preciso do Estado fazendo transferências sociais, reduzindo um pouco a desigualdade, etc., porque senão esse negócio não vai dar certo. E ele está olhando para fora também, está olhando para a China. A China que está oferecendo um outro caminho de organização social e que está impressionando o mundo. Está botando robozinho em Marte, está na frente na corrida tecnológica em vários setores, sabe lidar com a pandemia melhor do que qualquer país ocidental, e por aí vai. Então, há transformações importantes em curso, lá fora. E eu acho que elas vêm para valer. E aí, evidentemente, o Brasil, em algum momento, ele vai ser influenciado por elas. O Brasil costuma ter esses delays históricos aí, que a Constituição de 88, ela remete ao pós-guerra dos países europeus, aí no dia seguinte já tem a onda neoliberal, você já começa a desconstruir isso, e agora a gente quer desconstruir a Constituição de 88 contra os países centrais estão mudando no sentido histórico. Mas, de certa maneira, o que acontece lá fora é muito importante para nós, para o nosso discurso e para a própria mídia. A mídia vai ter que se adaptar. Você tem um discurso lá fora sendo feito contrário à austeridade fiscal, em algum momento eles vão ter que mudar esses editoriais que aparecem aí, no Estadão, na Folha. Você sabe, João e Luciano, os jornais, assim, a Folha de São Paulo e o Valor até são abertos
a nossa opinião, se a gente manda artigo, o grupo de economistas que eu dialogo, eles fizeram a Folha fez uma boa matéria sobre o nosso livro, Economia Pós-Pandemia, que, aliás, está gratuito para quem quiser baixar. Na Amazon tem a versão Kindle, e no meu site, pedrorossi.org, tem a versão PDF. A Folha abriu espaço, o Estadão não. O Estadão não abre espaço algum. Aliás, teve um artigo que nós publicamos na Folha que gerou uma repercussão grande. Aí 4 colunistas do Estadão fizeram referências ao nosso artigo, 3 deles direto citando o artigo. Eu mandei e-mail para o Estadão para responder. Eles sequer responderam o meu e-mail. O Estadão é totalmente fechado para qualquer debate econômico diferente. Agora, a Folha e o Valor são mais abertos. O problema é assim, cada economista com uma visão alternativa que fala, você tem 20 economistas que falam o contrário. E também tem os editoriais. Os editoriais realmente são lamentáveis, disseminando o terrorismo econômico assim, de uma maneira rudimentar. E nós temos, assim, por meio do Twitter. O Twitter também é uma referência para o debate de mídia econômica. Os jornalistas olham muito para o Twitter para entrevistar, para puxar determinadas pautas. E nós temos feito um trabalho de denunciar editoriais, de denunciar matérias, de denunciar erros com o uso de gráficos e de números que induzem a determinadas políticas. Então, eu acho que há aí na mídia brasileira um espaço para melhorar. Né? E esse cenário internacional ele vai acabar empurrando. Né? Porque ele vai trazer coisas que o nosso livro está dizendo, mas aí quando vem de alguém importante lá fora falando, do Biden falando, sei lá quem falando, aí realmente a mídia aqui vai ter que cobrir. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do professor economista Pedro Rossi nesse podcast do Monitor do Novo Debate Econômico. Lembrar vocês para visitar o site do Monitor no endereço novodebateeconômico.org.br, tá? E também curtir nossos perfis e páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter e nosso novo canal do YouTube, inclusive, né, onde podcast e lives são disponibilizados. Muito obrigado, Pedro, valeu mesmo. Obrigado, João. Também quero manifestar a minha alegria de conversar com vocês, foi uma conversa ótima, e meu entusiasmo com o projeto, que é um projeto novo e absolutamente necessário e diferenciado, porque não é um podcast qualquer, não é um podcast de especialistas, estudiosos em mídia, e eu sempre achei que o debate econômico precisava de uma lupa, de um olhar especial de comunicadores, de estudiosos de mídia, porque é um debate absolutamente fundamental e está sempre em primeiro plano, recorrentemente em primeiro plano do debate nacional, e é muito importante. E eu, como um ator menor desse debate, que está um observador, mais um observador do que um ator, recebo com muito entusiasmo essa iniciativa. Muito obrigado, Pedro. Gostaria também de agradecer a participação de André Madruga, responsável pela parte técnica do nosso podcast Lives, nosso Media Man, e do Luciano Alencar, pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico. Falou, João. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Falou, Pedro. E até a próxima, pessoal. Então, até a próxima, gente.